Brasil is not the house of Mother Joana. O Brasil não é a casa da mãe Joana. Tá achando o quê, Donald Trump? Tá aí. Faremos esse boné de verdade. Vai deixar de ser só um meme em breve. E aqui não é a casa da mãe Joana, não. Tá achando que vai ameaçar o Brasil? Tá achando que o Brasil não é um país soberano? Vai se curvar à chantagem de um lunático, de um presidente descontrolado, desequilibrado, incompetente? Enfim, aqui É, não é a mas casa. na E situação. quem tava dando bronca foi o Lula, né? Mas na situação que o Trump também está lá, tem nada a ver com o tarifaço, não. Mas ele agora, se ele já não prestava atenção no Brasil, não estava nem aí, e continua sem nem estar aí, porque não autorizou até agora que seus assessores começassem a conversar para valer com as autoridades brasileiras sobre como negociar ou não negociar esse tarifaço, que está chegando aí tipo um meteoro que está para passar perto da Terra. Só que nesse meteoro do tarifaço, esse vai nos atingir em cheio e vai provocar duros estragos. O Trump não está nem aí para isso, até porque ele está lá coçado pelo escândalo lá do. Como é o nome? O Epstein, que Epstein. foi. Epstein, O que caso Epstein. foi. É o caso é, Wall jornal Street americano, Journal. Stuart Journal, e o New The York Wall Times também. Street. Confirmaram, e o New York Times também confirmou que o nome do Trump aparece nesse escândalo, como? Não se sabe ainda. E aí o seu Trump está acossado pela turma dele mesmo, pelos, pelos mais radicais de sua campanha para que mostre isso. Tá um sufoco, tá uma novela isso É lá. porque ele prometeu, durante a campanha, que ia abrir os arquivos do caso Epstein, entre outros arquivos que ele prometia abrir, como o do JFK, a morte do JFK, e ele abriu a do JFK. Mas a do Epstein, antes de abrir, diz esse jornal, The Wall Street Journal, que é do Robert Murdoch, um conservador também, diz o jornal que ele foi informado pela procuradora que o nome dele constaria no caso Epstein. E aí, de repente, ele começou a barrar, começou a atrapalhar, não queria mais liberar os arquivos do caso Epstein. Inclusive, brigou com parte da militância dele, a MAGA, né? Aqueles malucos da MAGA que acreditam em todo tipo de teoria da conspiração, que acham que os democratas têm uma rede de pedofilia, que eles pegam o sangue, uma glândula de crianças para usar como se fosse droga. É esse tipo de idiotice que eles caem. E eles cobravam muito do Trump, o caso Epstein. De repente o nome do Trump aparece, ele começa a dificultar a divulgar esse arquivo do caso Epstein. E sai o The Wall Street Journal contando que o nome dele está lá, contando que aparece carta dele, do Trump, para o Epstein. Mostrou a carta do Trump, né? A carta, o Trump diz que tinha muitas coisas em comum com o Epstein. Então, eles eram muito amigos, inclusive, eles foram amigos por anos. O Trump frequentou a ilha do Epstein também, onde tinham surubas com as menores, ou com jovens, né? Necessariamente menores de 18 e algumas menores. Então, o Trump agora está sendo cobrado pela própria militância dele. Chegou a rachar com a militância, falou que não precisava mais do voto deles, que não queria que votassem nele, quem estava insistindo nisso. Depois começou a voltar atrás agora, está tentando se recompor aí com essa militância, mas essa é a situação. Trump na corda bamba, ali no corner do ringue, com medo de soltar, mas apanhando na militância dele. O presidente Lula, hoje, numa cerimônia, não, numa entrega de serviços e de programas lá em Osasco, no interior de São Paulo, ele voltou a mandar recado para o Trump. Acho Sim, até que, acho até que ele foi mais suave com o Trump do que tinha sido ontem. sim. Mas vale a pena ali soltar a fala do Lula sobre isso, onde ele também aproveita para bater em Bolsonaro, porque é o seu É o alvo saco de predileto. pancada do Bolsonaro. É fácil É bater. seu saco Bater de em cachorro pancada. louco. Vai ser preso. Mas vai, solta isso. Esses mesmos cidadãos ou cidadãs que utilizavam a camisa da seleção brasileira e a bandeira nacional, dizendo patriota, estão agora
agarrado nas botas do presidente dos Estados Unidos, pedindo para ele fazer intervenção no Brasil. Numa total falta de patriotismo. Junta a falta de patriotismo com ser vergonhice, com traição. Estão pedindo para o presidente da República dos Estados Unidos aumentar a taxa das coisas que nós vendemos para eles para poder libertar o país. Ou seja, trocando o Brasil pelo país. Que patriota que é esse? Por isso, eu estranhei que o presidente norte-americano postasse uma carta para mim no portal dele, dizendo que o Brasil ia ser, sabe, taxado em 50%. E pede na carta que a gente pare de perseguir Bolsonaro imediatamente. Se o presidente Trump tivesse ligado para mim, eu certamente explicaria para ele o que está acontecendo com esse presidente. Primeiro, o Bolsonaro não está sendo perseguido, ele está sendo julgado com todo o direito de defesa. Ele tentou dar um golpe nesse país, ele não queria que eu e o Alckmin tomasse posse e chegou a montar uma equipe para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o Alexandre de Moraes. Isso já está provado por delação deles mesmos. Quando eu digo, veja, hoje ele faz um aceno. Muita gente está lendo como o contrário. Não, voltou a bater no Trump. Não, ele disse, se o presidente levaram o presidente Trump a se enganar, induziram o Trump a acreditar numa mentira de que o Bolsonaro está sendo perseguido. Se o presidente Trump tivesse ligado para mim, eu tinha esclarecido. E o presidente Trump, enfim, ficaria devidamente informado do que está acontecendo. Ele não repetiu hoje o que disse ontem, de que o Bolsonaro não é um problema do governo brasileiro. Ele, Lula, nem que quisesse, quanto mais não querendo, não poderia intervir no caso desse. Porque Bolsonaro é um problema da justiça brasileira, que reuniu provas contra ele, que começou a julgá-lo e a outros aspirantes a golpistas no dezembro de 22 e no janeiro de 23, no 8 de janeiro de 23, e que, portanto, num país democrático, num país que respeita a Constituição, cujos poderes são independentes, devem trabalhar harmonicamente, mas são independentes, ele, Lula, não tem nada que fazer. Claro. Então, eu acho que isso até, ao contrário de ontem, foi uma fala menos dura com o Trump, você tem razão. mais realista. E isso aqui, de alguma maneira, até compor de novo, porque antes o Lula estava batendo, dizia, se o Trump fizesse o que fez aquilo, aquilo ia ser preso. Ele estava botando para ferrar mesmo, ele estava comprando briga. Ele estava indo muito para o discurso também, vamos taxar de volta. Enfim, ele estava batendo no Trump, dizendo ninguém vai mandar aqui, quem manda no Brasil é o brasileiro, fazendo um discurso que estava colocando o Trump como vilão. Agora, hoje, de fato, ele colocou o Bolsonaro como vilão, disse que o Bolsonaro enganou o Trump, que ele explicaria ao Trump a realidade de que não tem perseguição, não existe perseguição. E que, de fato, o Bolsonaro que tentou dar um golpe, ele criou um plano. Inclusive, tinha um plano, o punhal verde e amarelo, que previa sequestrar e, no limite, até matar a autoridade pública. Esse plano foi confessado ontem, inclusive, pelo general Mário Fernandes. Então, e não foi só delação, como disse o Lula. Eles contaram em delação o plano, foi porque acharam no HD, no computador do general Mário Fernandes, quando fizeram busca e apreensão na casa dele. E esse plano foi impresso no Palácio do Planalto, na sala onde trabalhava esse general, que era da Secretaria-Geral da Presidência. Ele era a segunda maior autoridade na Secretaria-Geral da Presidência da República. Vivo, Jair Bolsonaro deixa o Partido Liberal. Vamos ver ele saindo, vai. Vai que ele
Ele resolve mostrar o Nada, congregador não, também. não, não, Não não gostou, não resolveu gostou. mostrar. Ele já está dentro do Não carro gostou, já tá no saindo, carro indo embora. Mas tudo bem, é ao saindo. vivo. As pessoas querem ver o Bolsonaro ao vivo, vai. Vai Bom, que ele encontra um caminho. Bolsonaro voltando para casa, porque o período de recolhimento obrigatório dele começa daqui a pouco, começa às 19 horas. É, E aí falta será pouco. um período de recolhimento longo, porque no fim de semana ele não pode sair de casa a partir das 7 da manhã e voltar antes das 7 da noite, não. Fim de semana ele tem que ficar na casa dele, sem acesso às redes sociais, Pois é. Sem sem postar, receber né? visitas a não ser algumas, sem poder, enfim, sem poder sair de casa. Isso para ele deve ser uma tortura. Tortura maior será no próximo dia 3 de agosto, quando está sendo convocada uma manifestação em favor dele, Bolsonaro, em várias cidades do país, principalmente São Paulo, e ele não vai poder sair, porque dia de domingo é recolhido em casa. Agora, voltando ainda um pouco ao que o Lula disse, que ele sempre fala muito, ele também disse nessa visita que ele fez hoje ao Osasco o seguinte, e ele está repetindo essa mesma imagem, quer dizer, essa mesma fala quase todos os dias, porque ele notou que está fazendo sucesso. Vocês vão entender qual é a imagem. Ah, Ele se dirigindo a deputados que estavam participando desse encontro lá em Osasco, ele diz: vocês na Câmara têm que tomar uma atitude. Esse cara, o Lula se referia ao Eduardo Bolsonaro, o Fujão, que está lá nos Estados Unidos. Esse cara é deputado, ele se afastou, foi lá para os Estados Unidos ficar pedindo: Ô Trump, salva meu pai, Trump. Essa coisa do Lula falando: Ô Trump, foi salva muito bom meu isso. pai, salve meu Ó, papai, não sei o quê. O Lula E zoou isso, muito, né? Tem que isso ele está zoar. reputando, isso ele está repetindo muito, muito. Como uma outra coisa que ele está repetindo, que é essa coisa dos traidores, é essa coisa do verde e amarelo que ele tenta resgatar e que foi tão usado e explorado pelos bolsonaros ao longo desse tempo todo. É o resgate dos símbolos nacionais que tinham sido sequestrados pela família Bolsonaro. Quando se Olha via isso. verde, amarelo, camisinha amarela, azul, aí se. É Bolsonaro, é Bolsonaro. Está começando a deixar de ser, entendeu? E o Lula está tentando fazer muita fé nisso, na recuperação desses símbolos. Ainda a registrar em relação a essa visita de Lula em Osasco, é que essa é a oitava vez que Lula vai a São Paulo neste ano. A oitava vez que convida o Tarcísio de Freitas, como governador do estado, para participar das solenidades, das cerimônias, do que seja, às quais o presidente da República comparece. Isso é uma praxe. Você, o presidente da República, vai a qualquer estado, convida o governador local, lógico, para participar da cerimônia. É uma coisa de rito, de liturgia do cargo. E geralmente o governador do estado vai, comparece. Isso é uma coisa civilizada, isso é uma coisa educada. Não é porque você pensa diferente do presidente da República ou vice-versa que você não comparece. Por que não? É a livre expressão de pensamento, né, o respeito que cada um deve ao outro. Mas das 8 visitas que Lula fez a São Paulo somente este ano, o Tarcísio só aceitou o convite para participar de uma. De uma. Isso é o nosso candidato, vamos dizer, educado, uma direita civilizada, uma pessoa que já esteve aqui com o Lula no Palácio do Planalto várias vezes e foi recebido com todo o respeito, mas que no seu quintal, no estado onde ele governa, ele faz questão de faltar às cerimônias em que ele poderia estar ao lado do presidente da República. São Paulo tem apenas o segundo maior orçamento deste país. Pois é. É o orçamento de São Paulo, é só o de São Paulo que é logo abaixo
do orçamento da União. E a capital de São Paulo tem o terceiro maior orçamento desse país. E, claro, o prefeito de São Paulo também não comparece a essas cerimônias onde o presidente da República vai. Isso é, um, isso é uma demonstração clara de incivilidade. Não é por aí que você vai se afirmar Mas ele é como, bolsonarista, né? como um candidato, sim, mas Você continua quer pedir refém do civilidade de Bolsonaro, quem quer, de quem conti- precisa posar continua. para tio França, quem precisa de voto do tio França não pode ser muito civilizado. E ele quer posar de político para tio França. Ele acena o tempo inteiro para a extrema-direita, o Tarcísio, essa é a verdade. E Agora o aí não vai se Bolsonaro, reunir com o Lula. agora o Bolsonaro, que aliás o tratou muito bem recentemente, Guga, estou me referindo a você agora, quando o encontrou lá saindo da Polícia Federal, o Bolsonaro que agora saiu rápido para casa para não perder a hora de se recolher, o Bolsonaro hoje quando ele chegou lá para despachar no gabinete dele dentro do PL, da sede do PL, Partido Liberal aqui em Brasília, foi cercado pelos jornalistas, é natural. Estão ali à espera de que ele diga qualquer coisa. E tudo que ele disse foi: gostaria muito de falar com vocês, mas não posso. Ele não pode, não, ele pode. Ele foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes para dar entrevista, se quiser dar, para falar. O que ele não pode é aproveitar essas situações para fazer o discurso belicoso, o discurso de afronta, povoado de fake news, que ele usa para atacar a justiça e outros poderes. É esse o limite que ele tem. Ele não está proibido de dar entrevista, ele não está proibido de falar, mas ele sabe muito bem o que é que ele pode e o que é que ele não pode falar. Então, isso é desculpa. Quando ele diz gostaria muito de falar com você, mas não posso, não pode, sim, senhor. Não venha se martirizar, não venha se vitimizar. E, claro, como a família Bolsonaro anda cada vez mais falante, hoje a gente teve o nosso Flávio Bolsonaro, senador, o 01, que estava lá placidamente instalado em Lisboa quando foi convocado, certamente pela família, para voltar. Volta rápido, porque Eduardo está lá nos Estados Unidos, está falando muito, mas está apanhando muito. Seu outro irmão Carluxo, ninguém tem notícia, pelo menos nós aqui de fora não temos notícia. E você vai ter que também falar a favor do seu pai. Aí o pobre do Flávio interrompeu as suas férias, voltou e disse coisas, começou a dizer coisas como isso que a Alice separou para a gente ver agora. Solta, Alice. Eu já expressei para vocês, e ele faz aquilo porque nós acreditamos que é a coisa certa que temos que fazer, porque aqui no Brasil não há mais a quem recorrer para escapar dessa democracia relativa ou de ditadura, como queiram chamar, porque em ambos os casos os direitos e garantias individuais, a Constituição não existem mais, existe o que está na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, então não há outro caminho. O Alexandre de Moraes encurralou o Brasil como se ele fosse o dono do Brasil. O país não é governado por juízes. O país deveria ser governado por quem teve voto para governar. E está muito claro, muito evidente também, inclusive para o Trump, Clarissa, que aqui no Brasil o processo de venezuelização, isso também está embutido nisso, a questão da oposição ser sistematicamente perseguida pelo Alexandre de Moraes. Então, não temos a quem recorrer. Não estou feliz com essa tarifa de 50%, não quero que passe para 100%, mas o que eu estou vendo é o Lula fazendo força para que isso aconteça. Ele continua dando declarações completamente irresponsáveis, fazendo piadinha. Parece, né, uma pessoa que quer mesmo que o balão lamba fogo e que o Brasil vá para o espaço. Ele não quer nem saber se isso está resultando em um pequeno voo de galinha dele com relação à sua aprovação, se é que isso é verdade. E ele não está nem aí para a responsabilidade que ele tem como chefe de Estado. Uma pessoa que não é recebida no governo, que é a maior democracia do mundo, mas é convidada para posse do ditador do Irã e manda o Geraldo Alckmin ao lado de terroristas,
mostra muito sobre essa incapacidade que o governo está tendo de negociar. Então não adianta querer jogar a culpa no Eduardo Bolsonaro. A direita está insatisfeita com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Ele está cumprindo um papel que a história vai mostrar, Clarice. Veja, se eu Olha, vai entendi mostrar o quê? direito, Vai mostrar acabou a fala ou ainda tem mais Acabou, alguma não, vai coisa? mostrar que é um traidor da pátria. Já está provado a história dessa turma agora é só acabar com a reputação Pois manchada. é, veja, mas o que eu entendo, o que ele disse claramente ali, se vocês tiverem dúvida, depois a gente repete a fala dele, é o seguinte, ele condiciona, é logo no comecinho da fala dele, ele condiciona a suspensão do tarifaço à libertação do pai dele, quer dizer, A a anistia não da. condenação do pai É, dele. Quer dizer, ele justifica o tarifaço como uma resposta do Trump, que é o presidente de outro país, que não tem que se meter aqui. Aliás, não deveria se meter em lugar nenhum. Ele tem poder e pode, por isso, por exemplo, taxar os produtos. Pode, por mais taxação absurda que seja uma de 50%, como ele está aplicando no Brasil. A maior taxação que ele está aplicando no mundo é ao Brasil. Mas ele não pode fazer isso e dizer ou sugerir que, em troca, essa taxação pode diminuir, cair muito, desde que o Bolsonaro seja absolvido. E não pode, o presidente da República não pode se meter com a soberania de outro país, com o sistema de justiça de outro país. E o seu Flávio Bolsonaro está só repetindo, talvez sem a agressividade do irmão, ou com coisa parecida com a agressividade do irmão, as mesmas coisas que o Eduardo tem dito. Ah, vocês vão ver agora. Agora, recua aí, livra a cara de papai. Livra a cara de papai que aí tudo bem, a gente conversa. A gente quem? Ele está aliado. A família Bolsonaro está aliada a Trump com essa pretensão de, em troca de livrar a cara do pai aqui, e livrar o Brasil do tarifaço. Isso é de uma, vamos dizer, uma traição, não tem outra palavra, não, é traição mesmo. Onde é que você já se viu um cara ir para outro país e pedir ao presidente de outro país para taxar o seu país em troca da libertação do seu papai? Eu nunca vi nada de parecido. Aliás, a reação hoje, mesmo nos Estados Unidos, finalmente começou. Não estou dizendo que ela possa dar certo, dar resultado, mas ela começou. O Al Gore, que já foi vice-presidente dos Estados Unidos, é um especialista principalmente em meio ambiente, muito preocupado com isso. Aqui em São Paulo, onde veio fazer uma conferência, ele disse o seguinte: Trump acabou de impor tarifas de 50% contra o Brasil. Palavras do Al Gore, que aliás teve a eleição dele para presidente da República dos Estados Unidos roubada, mas isso é outra conversa. Lá faz muitos anos. na Flórida. É na Flórida. Ele diz: Trump acabou de impor tarifas de 50% contra o Brasil. Isso é totalmente insano e provavelmente não vai durar muito. Mas quem pode saber? Existe muita irracionalidade nesse processo. Aí 11 parlamentares do Partido Democrata, 11 que se opõem a Trump, assinaram um documento onde eles dizem a certa altura: escrevemos para expressar sérias preocupações sobre o claro abuso de poder presente em sua recente ameaça de iniciar uma guerra com o Brasil. Isso foi numa carta dirigida ao Trump. E continuam esses 11 parlamentares do Partido Democrata. Interferir no sistema legal de uma nação soberana estabelece um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca cidadãos e empresas americanas em risco de retaliação. A revista mais importante do mundo dessa área de economia, que é uma revista inglesa, The Economist, classificou simplesmente de agressão chocante o que o governo americano está fazendo com nós do Brasil.
Esse aí é um trecho dessa carta Lá dos nem eu leio. parlamentares Nem democratas você. dirigidas ao Trump. Não O lê tudo, lê só um país, pedaço. o mundo está começando a prestar atenção no que está acontecendo aqui por conta da interferência do Trump, finalmente. Isso vai dar resultado? Não sei. Quem é que pode falar em nome de um cara destrambelhado como é o Trump?